Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Joseph e nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de dados da linguagem C. Uma coisa que é muito importante a gente saber é que as linguagens imperativas, assim como a linguagem C, são abstrações da máquina de von Neumann. De forma geral, os elementos básicos dessa arquitetura são a memória, utilizada para armazenar os programas e os dados que são utilizados por esse programa, o processador, ou a CPU, que possui instruções que são utilizadas para modificar os dados na memória, e os dispositivos de entrada e saída, que são utilizados para obter dados do usuário e fornecer uma resposta para ele. As abstrações para a célula de memória nessas linguagens são as variáveis, que estarão presentes na maioria dos seus programas. Em C, toda variável possui uma coleção de propriedades, como seu nome, utilizado para identificar a variável, o valor atribuído à variável, seu tipo, dentre outras propriedades. Dessas propriedades, a mais importante é o tipo. Um tipo de dado define a coleção de valores de dados e um conjunto de operações que serão utilizadas para operar sobre esses dados. Além de definir o tipo da variável, o tipo de dado também declara o tipo de retorno de uma função e ainda cria ponteiros, como a gente vai ver em outros vídeos. Em C, há 5 tipos de dados: char, int, float, double e void. Para estudar esses tipos de dados, eu vou abrir o CodeBlocks. Vou criar um projeto, indo no menu File, New, Project. Em seguida, vou selecionar Console Application, Go, Next, escolho a opção C, Next, e aqui eu defino o nome do projeto. Prestando muita atenção, eu vou evitar utilizar acentuação devido ao problema que eu comentei no vídeo passado, tá bom? Então, em vez de programação, eu vou colocar programacal, então programando com C, tá? O local que eu vou armazenar esse projeto será no meu diretório home, e aí eu vou criar uma nova pasta chamada projetos. Clicando em Open, ele seleciona a pasta em que esse projeto será criado e em seguida eu vou em Next. Deixo do jeito que o CodeBlock sugere, Finish, e por fim eu tenho um projeto criado e aqui em Sources eu tenho o arquivo main.c que contém um Hello World. Nesse Hello World eu tenho aqui na primeira linha a biblioteca stdio.h, utilizando a palavra include, seguido desse símbolo que indica que eu estou incluindo o cabeçalho dessa biblioteca. Isso é necessário caso a gente queira utilizar, por exemplo, as funções printf e scanf. Eu tenho aqui também stdlib que eu não vou estar usando, então eu posso excluir ela, né? Não tem por que eu estar incluindo uma biblioteca caso eu não precise dela. Em seguida, eu tenho a definição da função principal, int main. Eu costumo colocar a palavra void nesse local. Daqui a pouco eu explico qual é a função do void, tá bom? Mas quando a gente estiver falando sobre funções em vídeos posteriores, eu vou explicar melhor o que é esse void nessa posição aqui, tá bom? Em seguida, eu tenho um par de chaves, que pode ficar aqui na frente, pode ficar abaixo, depende do seu estilo de programação. O meu estilo é esse, então eu vou manter ele durante os meus vídeos. E aqui o Hello World, tá? Eu vou só compilar e em seguida executar para a gente ver que realmente está funcionando, tá bom? Então tá aqui Hello World. Observe que no final do Hello World eu tenho um /n que insere uma quebra de linha após o nome, tá bom? Então se eu colocar aqui vários /n, né, várias vezes, e compilar e executar novamente, a gente vai ver que aquele texto terá se distanciado um pouco, tá bom? Eu vou clicar nesse ícone que ele serve para compilar e em seguida executar. Então, ó, perceba que aqui eu tenho bem mais espaços, tá bom? Dou Enter para fechar a janela e aí eu vou continuar usando ele aqui para poder explicar um pouco sobre os tipos de dados. O tipo de dado char, ou caractere, ele é utilizado para representar letras, símbolos e dígitos. Para declarar uma variável do tipo char, devemos preceder o nome da variável com a palavra char. Então eu coloco char, espaço, nome da variável. E em seguida eu encerro com ponto e vírgula. Então perceba que a palavra char ela foi destacada pelo CodeBlocks, indicando que se trata de uma palavra reservada. É importante notar que C é o que chamamos de case sensitive. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa linguagem diferencia maiúsculas de minúsculas, né? Letras maiúsculas de minúsculas. Isso quer dizer que eu posso declarar uma nova variável com esse mesmo nome, alternando as letras em maiúsculo e minúsculo. Então, se eu fizer
nome, underline da, underline variável, como eu fiz na linha de cima, eu vou ter criado uma nova variável, porém com esse n diferente. Embora seja o mesmo nome, quando eu troco a caixa de uma letra, eu já estou especificando que ali se trata de uma variável com um nome diferente. Ou seja, o compilador ele vai entender que se trata de uma variável diferente, que são nomes distintos. Embora isso seja possível, eu aconselho fortemente que você não faça isso, né? Você não crie duas variáveis com o mesmo nome, alterando apenas a caixa de uma variável para outra. Isso pode te confundir bastante, tá bom? Então vamos evitar isso. Vou excluir essa daqui, deixando apenas a primeira. Para declarar duas ou mais variáveis do tipo char, podemos fazer o que nós fizemos agora há pouco, né? Declarar uma variável em uma linha, declarar uma segunda variável em uma terceira linha e assim por diante, né? Posso colocar aqui x, y e assim por diante. No entanto, se essas variáveis são do mesmo tipo, eu posso optar por declará-las todas em uma única linha, ou diminuir o número de linhas pelo menos. Como é que eu faria nesse caso? Eu excluiria os nomes repetidos, char, e aí colocaria a palavra na frente da primeira variável, né? Separando essas duas variáveis através da vírgula. E eu posso fazer isso com as demais. Eu posso, inclusive, misturar, né? Deixar tudo numa linha só e aí separar outras linhas com outras variáveis. Isso daqui é comum a gente fazer quando eu tenho aqui um conjunto de variáveis que vão representar uma certa funcionalidade do programa e aqui embaixo eu tenho outras variáveis que representam outras funcionalidades do programa, embora sejam do mesmo tipo. Quando declaramos uma variável e não dizemos qual valor será atribuído a ela, existe um valor lá, que nós consideramos lixo de memória. Consideramos assim porque não fomos nós que colocamos aquele valor lá, então ele é considerado um lixo de memória. E esse valor pode ser o valor 0 ou pode ser qualquer valor contido na memória. Isso vai depender de implementação para implementação, vai depender de compilador para compilador. Então vamos ver o que está sendo armazenado em A e B, no meu caso aqui. Eu vou utilizar o printf, conteúdo de A, %c, /n, conteúdo de B, %c. No lugar de %c, eu quero que seja substituído por A no primeiro %c, B no segundo %c. E, por fim, eu vou colocar um ponto após essa mensagem. Ponto e vírgula. Quando eu compilar, eu vou ver que está tudo certo. E aí, quando eu mando executar, ele está mostrando aqui, ó, conteúdo de A, nada. Conteúdo de B, nada. Ponto. Isso porque o meu compilador atribui o valor inteiro 0 à variável C, que representa o caractere nulo. Tá bom? Então, eu tenho aqui no meu caso, como valor padrão, pelo meu compilador, ele está fazendo essa atribuição, essa inicialização. Mas não conte com isso em todos os compiladores. Se eu pegar esse mesmo programa e tentar executar ele no Windows em uma outra versão do compilador, por exemplo, pode ser que aqui apareça um caractere qualquer. Portanto, é importante a gente tomar esse cuidado e inicializar a variável antes de fazer o uso dela, para que a gente saiba exatamente o que é que tem lá. Eu posso, inclusive, inicializar aqui no começo. Ó. Eu posso fazer isso. Ó. Eu vou colocar um A, tá bom? Só para a gente ver que o conteúdo da variável A é A. E lá na variável B eu vou colocar um X. Tá? Só para a gente ver que existe essa... o nome da variável não tem nada a ver com o conteúdo dela, tá bom? Só para a gente ver que isso vai acontecer. Então, quando ele for exibir essa informação, ele vai mostrar o valor de A e B, que é A e X respectivamente, tá bom? Compilei, executando, a gente vê aqui, ó, conteúdo de A, conteúdo de B, X. Agora, se a gente quiser trabalhar com valores numéricos, é importante a gente determinar se o valor numérico é apenas inteiro ou se será valores reais. Para representar números inteiros, a gente utiliza o int. Para representar números reais, nós podemos utilizar o float ou double. Então, aí nós já temos três tipos, char, int e double. E para declarar, a gente faz da mesma forma, né? Int x recebe 1, né? Eu posso fazer isso. Int y recebe 2. E com isso eu tenho a declaração da variável do tipo inteiro com o valor inicializado. Ou
float, né, se eu quiser trabalhar com números reais. Pi recebe 3,14. Só que eu não vou utilizar a vírgula para representar a vírgula, eu vou utilizar o ponto, tá bom? 3,14. E aí sempre lembrando de colocar um ponto e vírgula no final. Mostrando o conteúdo dessa variável, %f para float, vírgula, pi. Então coloquei aqui printf, %f para representar o float, pi, né, porque ele é desse tipo. E aí eu vou mandar compilar e você vai perceber que haverá um problema. Que problema é esse? Vamos ver se você consegue identificar. Então vamos ver qual é esse problema. Erro, né, na linha 8. Então está aqui, o erro ocorreu na linha 8. Conflicting types for x. Então ele está dizendo aqui que há um conflito com essa variável aqui. E na linha de baixo, ele tem aqui uma observação. Note que há uma declaração prévia de x. Em que lugar? Na linha 4. Se a gente voltar na linha 4, a gente vai ver que realmente existe a variável x. Que ela realmente já foi declarada. Então, não posso fazer isso. Declarar duas variáveis com o mesmo nome. Eu até posso fazer isso desde que o escopo dessas variáveis sejam diferentes. Isso a gente vai ver mais na frente, tá bom? Mas, a princípio, cada variável deve ter um nome único dentro de um bloco. Então, vou colocar aqui x2 e y2 somente para esse problema passar e a gente ver o valor de π ser mostrado na tela. Então, aqui está o valor de π sendo exibido. Perceba que ele está depois do ponto aqui, depois de ter sido impressa essa mensagem. Se eu quiser que o valor de π vá para baixo, eu devo colocar um /n aonde? Eu posso colocar o /n aqui no final, para que essa mensagem seja impressa na linha seguinte, ou eu posso colocar um /n no início, indicando quebre linha e em seguida imprima a mensagem. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. /n e o %f. Agora eu vou compilar e executar, e a gente vê exatamente isso acontecendo aqui. O quinto tipo de dado é o void, que não é utilizado para declarar uma variável. Ele é usado para declarar que uma função não retorna nada, ou para declarar ponteiros genéricos, ou ainda para especificar que uma função não recebe nenhum parâmetro. Mas tudo isso a gente vai ver mais na frente em outros vídeos. Uma atenção importante que a gente precisa ter com os nomes das variáveis. Eles podem variar de 1 a vários caracteres. O primeiro sempre será uma letra ou um sublinhado, um underline. Já os demais caracteres podem ser letra, número ou sublinhado. Quando a variável possui um único símbolo, esse deverá ser uma letra. Exemplo de variáveis corretas a gente viu nesse vídeo. E aí eu vou colocar aqui somente exemplo de algumas variáveis incorretas. Então, vamos lá. Aqui, depois do pi, eu vou fazer int. Aí eu vou colocar aqui 1, 2, 3, teste. Declarei uma variável, só que essa variável não está correta. Por quê? Porque ela começa por número. Ela não deve começar por número, tá bom? Se eu tentar compilar, ele vai mostrar um erro aqui nessa linha. Outro exemplo. Olá, exclamação pessoal. Se eu compilar, vai dar um problema também. Por quê? Porque eu não posso ter outro símbolo senão o underline. Outro exemplo. Maior, espaço, valor. Onde é que vai estar o erro? No espaço. Eu não posso ter espaço entre uma palavra e outra. Então, basta que a gente tome esses cuidados e a gente vai conseguir declarar as variáveis corretamente. Como vimos nesse vídeo e em outros vídeos também, a linguagem C utiliza as funções scanf e printf para entrada e saída de dados respectivamente. Em geral, essas funções recebem como argumentos uma sequência de caracteres, entre aspas, seguida por uma sequência de variáveis. Como aconteceu aqui, ó, printf, sequência de caracteres, seguida por uma sequência de variáveis, tudo separado por vírgula. E aí a quantidade de variáveis que a gente vai ter aqui é exatamente igual ao número de padrões que a gente tem como esse. %C, %C, %D, %F. Existem vários outros, aqui são apenas alguns exemplos. Mas se eu tivesse mais combinações aqui, né, dentro dessa string, eu deveria ter mais variáveis. Inclusive, se eu deixar de usar uma variável para um desses padrões aqui, o compilador vai mostrar uma mensagem para a gente, como a gente vai ver aqui agora. Compilei
ele está dando um aviso aqui. Isso não representa um erro, mas apenas um aviso indicando que existe aqui um %C, mas não existe a variável correspondente a ele. Da mesma forma, se a gente colocar a variável de mais, ele também poderá reclamar. Vou colocar aqui uma terceira variável, vou criar aqui char C recebe, vou colocar aqui o número 6. Então, na hora de eu... Esqueci o ponto e vírgula, acontece, compilando, ele dá aqui novamente um aviso referente ao conjunto de argumentos que eu passei. Eu passei mais argumentos do que o necessário. Então não é um erro, é apenas um aviso, só para a gente ficar esperto, tá bom? Então, eu corrijo como? Excluindo a variável excedente ou então colocando um padrão, percente alguma coisa, para a variável que está sobrando ali. Existem aqui outros avisos, outros warnings que eu não comentei, mas que são referentes às variáveis que eu declarei e não utilizei. Ele me avisa, olha, determinada variável foi declarada, mas nunca foi utilizada. Só para relembrar, a gente vai usar o %C para caracteres, %D para números inteiros, %F para números reais, utilizando o float. Uma observação para o scanf. O scanf ele requer que a gente forneça o endereço da variável em vez de a variável. Tá? Eu vou apagar tudo que a gente fez aqui e vou escrever um programa bem simples que irá receber dois valores do usuário, vai fazer um cálculo e em seguida vai mostrar na tela o resultado da operação. Tá bom? Então vamos lá. Criei duas variáveis, int num1, num2, e na linha seguinte eu vou criar uma terceira variável que eu vou chamar de result. Eu não inicializei nenhuma das variáveis, mas eu vou tomar o cuidado de fazer isso antes de utilizar a variável, antes de exibir o conteúdo dela, tá bom? Eu vou fazer isso a partir de uma leitura de dados. E em seguida, a partir de uma atribuição. Então, fazendo a leitura de dados, eu vou colocar primeiramente uma mensagem com a função de saída, que é o printf. E aí perceba que no caso do printf, eu posso ter apenas um parâmetro e não vários, como é o caso do scanf. Posso ter apenas um parâmetro e esse parâmetro é o conjunto de caracteres que eu quero exibir na tela. Por exemplo, por favor, forneça o valor de num1. Dois pontos, espaço, fecho as aspas, fecho os parênteses, ponto e vírgula. Então, se esse valor é numérico e ele é do tipo inteiro, e eu quero fazer uma entrada de dados, eu utilizo scanf, e para string eu preciso colocar %d, já que é um número inteiro. Tá? Basta que eu faça isso. Vírgula, eu vou colocar a variável correspondente a esse %d, que é do tipo inteiro, que seria num1. Só que no caso do scanf, eu não vou informar a variável, eu vou informar o endereço da variável. E a gente obtém o endereço da variável utilizando o símbolo e-comercial. Esse operador ele consegue extrair o endereço da variável e esse valor será utilizado para a função scanf. Então, eu fiz a leitura de num1 e em seguida eu vou colocar uma nova mensagem, eu vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo. Forneça num2. E aí, scanf, %d, vírgula, e-comercial num2. É muito comum, quando a gente está aprendendo, esquecer esse sinalzinho de e-comercial, tá bom? Não esqueça dele durante a leitura de dados. Feito isso, eu vou fazer a soma de num1 com num2 e o resultado dessa soma eu vou atribuir a variável result. Em seguida, eu vou mostrar o resultado na tela. Eu vou fazer assim, %d mais %d é igual a %d barra n. Então, quantos %d eu coloquei? 3, né? Eu preciso de 3 variáveis então. Só que essas variáveis não são o endereço dela, né? São o nome dela apenas, né? O nome das variáveis. Então, eu vou colocar aqui num1, num2, que vão aparecer nessas posições. Ó. Num1 vai aparecer aqui, o num2 vai aparecer aqui, e a terceira variável será result. Vamos compilar para ver se não há nenhum erro. Não houve nenhum problema, em seguida a gente pode executar. Executando, ó. Perceba que o programa está nessa instrução. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. O programa está nessa primeira instrução. Ó. Por favor, forneça o valor de num1. Né? Executou essa primeira instrução. Ele está nessa próxima instrução, que é uma leitura de dados, aguardando que eu forneça o número inteiro e pressione Enter. Então, vou colocar aqui 10, Enter.
Em seguida ele parte para essa instrução, pedindo um segundo valor, e aí ele está parado nessa instrução, aguardando que eu forneça o valor inteiro e pressione Enter. Vou colocar 20, Enter. Quando eu der Enter, essa instrução será executada, a soma será calculada e armazenada em Result, e a gente exibirá o resultado nessa linha, nessa última linha aqui. Dando Enter, ó, veja que é exatamente o que eu montei nessa linha. %d mais %d é igual a %d. Inteiro mais inteiro é igual a inteiro. Quem são esses inteiros? Num 1 mais num 2 é igual a Result. 10 mais 20 é igual a 30. Bacana, né? Então, esse vídeo eu encerro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajudará o vídeo a chegar a mais pessoas que também estão precisando aprender a programar assim como você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que você seja notificado assim que um novo vídeo for publicado. Deixe nos comentários a sua dúvida, críticas e sugestões. E não se esqueça de ajudar a divulgar esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.